Tan, 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 tan. E eu acho que essa música não é do Superman, mas a gente ignora. Vamos falar do Superman? Gente, essa é a primeira parte do vídeo sem spoilers, tá? A gente vai ter um vídeo ainda essa semana com spoilers, mas essa é a análise sem spoilers. Você pode assistir tranquilo, porque eu não vou contar nada diretamente do filme. Eu vou fazer minhas primeiras impressões do que eu achei. Eu sou Ana Ables e hoje eu vou falar minhas primeiras impressões do filme do Superman. Vamos lá? Gente, eu tô muito feliz, tô muito eufórica, porque eu assisti ontem o Superman e eu tenho muita coisa pra falar, embora eu não possa falar muito, né? Eu vou dar tudo de mim pra não contar nenhum spoiler, por isso que eu fiz um roteirinho pra conseguir organizar todas as ideias, porque quando eu saí do cinema, minha cabeça tava explodindo de tanta informação, de tanta coisa. Inclusive eu tô falando assim, eufórica, vou respirar. E vamos começar a nossa análise, né? Sem mais delongas. Quando o filme começou, logo no início, né? Eu confesso que eu estranhei um pouquinho da forma que ele começou. Ele assim, que é isso, James Gunn? Mas isso só durou 5 segundos mesmo. Porque dali pra frente eu tava... Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E depois disso eu só embarquei completamente na história que James Gunn me apresentou. Primeiro de tudo eu queria falar sobre o Superman, porque eu acho que foi uma das boas surpresas que eu tava esperando. Eu não tinha muita informação de como seria essa versão do Superman. O que eu posso começar falando pra vocês, e que eu constatei enquanto assisti o filme, é que o Superman não é só um bom filme de super-herói. Superman é um bom filme, ponto. Ele é muito bem feito, ele é muito bem montado, ele é muito bem dirigido, e é feito um protagonista muito complexo, que tem muitas camadas, muitos dilemas pessoais e que é muito legal de acompanhar. E eu posso te contar, eu nunca vi um Superman tão humano antes. Doing good. Porque diferente dos outros filmes do Superman, eu posso até estar esquecendo de algum outro que eu não vi ou que eu não me lembro. Aqui a gente acompanha o Clark Kent se encontrando como o Superman. O que nos outros filmes é o contrário, né? A gente vê o Superman tentando equilibrar ali o Clark Kent nos pratinhos, né? Tentando equilibrar a vida dele humana com a vida dele de super-herói. Aqui não. Aqui a gente tá acompanhando o Clark descobrindo e se transformando no Superman. Essa foi a minha sensação. Ele é jovem, impulsivo e ele tem um coração enorme, o coração de um herói. Aqui o James Gunn escolheu fazer um herói muito poderoso, mas um herói em amadurecimento e descobrindo os dilemas dos seus poderes, os prós e os contras. E ele é uma pessoa normal, gente. Imagina uma pessoa normal tendo que lidar que tem superpoderes. Então ele amadurecendo, ele percebe que às vezes ele toma certas atitudes sem pensar, ele não gosta de ser contrariado, porque ele sabe o que ele está fazendo, e as pessoas vindo para cima dele, ele não gosta quando elas falam mal do Superman, porque ele acredita no que ele está fazendo. People were going to die. Então é um herói em amadurecimento, ele está aprendendo a lidar. E a construção do personagem vem muito da direção, né? Esse Superman foi um Superman diferente de tudo que eu já vi na DC, depois eu vou falar do tom do personagem. Mas esse Superman é diferente por quê? Porque ter poder é uma coisa. Agora você passar por experiências que vão te levar ao amadurecimento é outra. Então a gente acompanha isso de uma forma muito poderosa, porque o James Gunn aqui ele está acreditado como roteirista, como diretor e como produtor. Ou seja, ele colocou o dinheiro dele nisso, ele apostou que essa história valeria a pena de ser orçamentada, né? Ele apostou as fichas no Superman, ele estava acreditando na história. Isso faz muita diferença, que o diretor ame, seja apaixonado e acredite pela história que ele está contando. A gente percebe isso também, porque no final, nos créditos, era muita gente que estava acreditada nos efeitos visuais. Gente, era muita gente, eram 3, 4, 6 blocos, de 4 a 6 é muita coisa. Mas eram muitos blocos de muitos nomes que não acabavam. O que eu fiquei muito feliz de ver, porque o filme não teve medo de investir em nada, em efeitos visuais. É um problema que a gente tem, né? Muitos filmes têm pouca qualidade, tanto de efeitos visuais quanto de roteiro, porque os produtores não investem o que tem que investir para conseguir que a história fique boa. James Gunn e Peter Safran,
que Peter Safran, além de ser o CEO da DC, ele também é produtor aqui. Eles investiram o dinheiro deles, eles falaram, a gente acredita nesse novo universo, a gente acredita nesse novo Superman. Então, a gente tá apostando as fichas aqui. O tom desse filme é muito diferente de todos os filmes que eu já tinha visto na DC. Os filmes da DC, eles são muito sombrios, né? Tá sempre naquela sensação eminente de que algo vai dar errado, de que o mundo vai se acabar. E nesse filme, não. Nesse filme você sente que é o começo de algo novo. Essa sensação me deixou muito bem, eu gostei muito. Foi uma coisa... Eu não sou uma fã da DC, de carteirinha de DC. Eu não sou acostumada com o universo, mas eu me arrepiei em muitos momentos, porque o James Gunn, ele soube contar essa história de uma forma muito poderosa, muito épica. O filme é épico, o filme é leve, mas ele não é superficial. Superman. Eu vi muitas pessoas falando bem, algumas falando mal. Eu, sinceramente, eu tentei não ver tanta coisa, porque eu não queria influenciar minha opinião antes de gravar o vídeo. Eu poderia fazer uma crítica protocolar, mas eu não vou. Porque é muito diferente quando você faz algo protocolar de algo que você não se importa, você falar de coração algo que realmente lhe tocou. O filme do Superman, ele conseguiu mexer, ele conseguiu emocionar. Todas as piadas, eu acho que elas se encaixaram nos momentos certos. Eu ri em todas elas, então eu acho que não teve nada fora do lugar. Todas as piadas foram encaixadas em momentos oportunos. Tem um ditado, né, que é muito mais fácil você fazer chorar do que você fazer rir. Você tem que escolher com muito cuidado esses momentos. E eu acho que ele conseguiu, então eu gostei muito. E ao mesmo tempo, o filme se levou muito a sério, porque tem muitas cenas impactantes que o filme mandou ver. Teve coisas que aconteceram que eu não esperava que o filme ia fazer. Eu olhei assim, não, ele não vai fazer isso, tá tudo bem. Mas ele fez. Ele fez e ele soube, James Gunn soube construir essa crescente dramática e ele soube equilibrar o humor, ele soube equilibrar os momentos de muita tensão, ele soube posicionar o protagonista dele como protagonista. O Superman aqui, ele tem a posição de protagonista. Inclusive tem muitos momentos poderosos, né? Que eu me arrepiei assim, porque iconizando o personagem, valorizando aquele personagem na tela pra gente. Ainda falando sobre o tom do filme, né? James Gunn, ele acrescentou aqui um tom muito cartunesco. Eu senti, tá? Ele tem muitas referências aos anos 90, a outros anos, a outros Supermans. E a sensação que eu tenho aqui é de que o filme, ele é muito inspirado, parece um live action de uma história em quadrinhos, porque isso tá nos trejeitos dos personagens, isso tá nas referências, isso tá na trilha sonora. Esteticamente, o filme, ele é grandioso, ele é lindo, tá? O visual dele é lindo, a fotografia, os cenários, como eu já citei aqui, os efeitos visuais. É muito bem feito. Você até esquece, porque é uma grandiosidade de detalhes tão grande que é tão difícil de você ver num filme hoje em dia. Tudo é feito por IA, tudo é feito de qualquer jeito. Aqui você vê muito amor do James Gunn e da equipe. O filme lembra muitos elementos de outra época, de uma época que é retratada nos quadrinhos, mas ele põe muitos elementos e muita tecnologia de hoje. Ele consegue equilibrar isso muito bem. Ele ambienta a gente naquele mundo, mesmo a gente já conhecendo os personagens, a gente se surpreende cada vez que um personagem conhecido aparece. A gente começa a se importar com os personagens. Todos os personagens aqui têm importância, têm carisma, têm construção. Eu tava com muito medo de ter muitos personagens e alguns ficarem sobrando, não terem utilidade. Muitos ali, eu olhei assim, pra quê? Tipo, vai acabar que ele tá só ali para fazer a referência. Alguns foram usados para fazer a referência, mas ele conseguiu fazer o fanservice muito bem. Parece que eu tô falando muito grego, é porque eu não posso dar o spoiler, né? Porque aqui é só as primeiras impressões. Mas quando vocês forem assistir, vocês vão ver que tem muito sentido isso que eu tô falando. Posso te contar que o filme tem um plot twist sensacional. Gente, eu não esperava. Claro, né? Plot twist você não espera. Mas é que ele foi muito bem construído, ele foi muito bem plantado, e ele estava na minha cara o tempo todo. E quando eu fui percebendo isso, porque é uma construção, você vai percebendo que aquela informação é importante, aquilo que ele está fazendo é importante, e você fica olhando, você fica esperando acontecer. E o filme faz algo muito bom aqui,
que é a antecipação. Você se dá conta de algo antes dos personagens, que acontece no plot twist. James Gunn, eu ia falar James Cameron. James Gunn, ele faz a gente perceber e faz a gente ficar ansioso para que os personagens percebam que aquilo vai resolver a trama toda. Isso foi incrível, porque ele deixou a gente participar do filme e sentir junto com os personagens. Teve um momento que eu chorei no filme. Eu não sei se era pra chorar, mas eu chorei. Superman. Miss Lane. A escolha do elenco foi incrível. Eu sei que muita gente tem carinho pelo Superman do Henry Cavill. Eu particularmente, eu não tinha apego por ele. Eu acho que ele faltava um quê ali para ser um Superman de fato. Ele é muito bonito, mas ele não consegue entregar as camadas que o Superman tem dessa variação das personas do Superman e do Clark Kent. Para mim, o Superman do Henry Cavill, ele era o Superman só 100% do tempo. Eu esquecia que ele era o Clark Kent também. E aqui a escolha desse ator foi muito assertiva, tá? Foi cirúrgica. Eu amei ele combinou muito com o tom que James Cameron queria trazer. James Cameron não, James Gunn. Quer dizer, não entendi foi nada. Ele combinou muito com o tom que ele queria dar para esse filme. Um tom diferente, um tom mais cartunesco, meio nostálgico ali. Ele trouxe a juventude que James Gunn queria, ele trouxe o carisma, a sobriedade e as camadas, tá? Esse ator, ele conseguiu fazer com que a gente sentisse quando ele era o Superman e quando ele era o Clark Kent. Outra personagem que funcionou muito foi a Lois Lane, né? Eu não esperava outra coisa da Rachel. A Rachel, a nossa Mrs. Maisel, ela é maravilhosa. Tá, eu não lembro se ela ganhou o Emmy, mas ela já foi indicada para o Emmy por The Marvelous Mrs. Maisel. Não teria outra atriz que faria o papel tão bem como ela. Ela tem a essência da Lois Lane, ela tem personalidade, ela tem perspicácia, ela é sagaz, ela é inteligente. E ela tá ali pro Superman, mesmo ela tendo as questões pessoais dela. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die! Eu queria falar um pouquinho de algo que eu percebi. O filme como um todo, ele é um filme muito profundo. E eu percebi que ele é um filme muito político. Não político, tipo, de entregar panfleto para você, partidário, né? Ele critica várias coisas. Ele critica a mídia, ele critica esse poder real, a influência, o dinheiro, que é o real poder que rege o mundo, que manda no mundo. E o Lex Luthor representa muito esse poder invisível. E não existe muitos Supermans por aí, mas existe muitos Lex Luthor. Fiquei sem entender muito bem o objetivo do Lex nesse filme. Por um tempo eu fiquei tentando entender o que ele queria, qual era o objetivo dele. Porque ele aparentemente não era um sádico psicopata, que a gente tá acostumado. O ódio dele pelo Superman, por um momento, parecia sem sentido. Mas aí o filme foi lá e me surpreendeu com uma crítica muito forte e velada. Tudo o que o James Gunn queria falar, ele fez de uma forma didática e poderosa, que dá para entender muito bem. E se você não quiser buscar nada mais na mensagem do filme, o filme, ele é um entretenimento e ele é bom sozinho, sem você precisar tirar nada mais dele. Cara, isso é uma coisa que o James Gunn soube fazer depois de escrever esse roteiro. Eu só tive um pouquinho de dúvida na finalização do filme. Foi algo que acabou pra mim que eu fiquei, eu não sei, com sentimentos mistos sobre isso. Mas isso era pequeno diante de toda a grandiosidade que o filme me entregou, sabe? Então eu nem me importei muito com isso. Eu não queria ser tão simplista em falar que eu amei sem motivo nenhum. Mas eu amei porque o filme, ele cativa. E ele tem um propósito, mesmo se você não for um fã assíduo que lê os quadrinhos e conseguiu assistir os 350 filmes para entender tudo. Ele é um filme que funciona para todos os públicos, funciona para quem não sabe de nada e para quem sabe de tudo. Então, eu acho que James Gunn ele fez exatamente o que ele queria, que é chamar novos públicos e fidelizar mais ainda a fanbase que ele já tinha. No geral, o filme me tocou, me impressionou, ele me envolveu muito e eu precisava falar dele com vocês.
Mas agora eu quero saber o que você espera desse novo universo da DC. Você tá animado? Eu tô animado. Você tá animado? Você já foi no cinema? Conta aqui nos comentários. Aperta o sininho para não perder nosso próximo vídeo que vai sair ainda essa semana, onde a gente vai destrinchar mais, poder conversar mais se você já assistiu. Dá o like no vídeo, manda para aquele seu amigo que é fã da DC. Se vocês perceberam algum ponto que eu não falei, ou se vocês não tinham percebido algo que eu falei, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você gostou dos vídeos, se você quer saber mais e acompanhar e fazer parte dessa comunidade. Mas a análise com spoiler vem aí e eu tenho muito para falar, a gente tem muito para destrinchar sobre isso. Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!